Lá dentro, o legista me recebeu com um olhar cauteloso, desses que já carregam o peso de 1000 histórias encerradas em silêncio, como se enxergasse não só meu rosto, mas todo o rastro de dor que me trouxe até ali. Ele não disse muito, nem precisava, apenas assentiu com gravidade e me conduziu por um corredor estreito até uma sala onde o tempo parecia ter parado. Era gelada como uma cripta e envolta numa penumbra abafada. As paredes murmuravam e o ar doía de tão imóvel. A luz fraca pendia do teto, como se hesitasse em iluminar completamente aquele espaço de despedidas definitivas. Chorei tanto no estacionamento do necrotério que meu corpo começou a tremer incontrolavelmente e precisei vestir um moletom para cobrir a blusa encharcada de lágrimas. Não apenas pelas lágrimas, mas também pelo frio repentino que tomou conta de mim. Um frio que parecia vir de dentro da ausência dele. Fiquei ali, sentada por longos minutos no carro, observando as pessoas entrarem e saírem do prédio impessoal, tentando encontrar alguma lógica no fato de que, atrás daquelas portas, o corpo sem vida de quem eu tanto amei me aguardava. Ele me pediu para identificar meu marido, com uma voz neutra, profissional. Disse que estavam com dificuldade para determinar a causa da morte, como se isso fosse um consolo, como se o mistério suavizasse a dor. Depois disso, me entregaram seus pertences. A maior parte era exatamente o que eu esperava. Carteira, o relógio, o que ele nunca tirava nem para dormir, e o celular que eu conhecia de cor com a capinha gasta nas bordas. Mas, mesmo segurando aquilo tudo nas mãos, não parecia real. Eu o encarei por minutos, procurando alguma resposta invisível neles. Como se, talvez, alguns daqueles objetos pudessem falar comigo, me explicar por que ele nunca mais voltaria para casa. Então veio o inesperado, um envelope com meu nome escrito, repousando discretamente entre as coisas dele. Eu demorei para ver, como o fantasma silencioso que esperava o momento certo para me assombrar. Meu marido sempre teve a letra de um aluno do jardim de infância, redonda e meio torta, mas mesmo essa caligrafia infantil parecia ainda mais apressada, como se ele estivesse lutando contra o tempo, contra alguma urgência invisível que o empurrava a escrever aquilo rápido demais. A tinta estava um pouco borrada, como se sua mão tivesse tremido ou como se ele estivesse suando quando escreveu. De volta ao estacionamento, sentei no banco do carro com as mãos trêmulas e li aquela carta. Depois li de novo, 100 vezes, talvez mais. Li até conseguir repetir cada palavra de olhos fechados, como se fosse um feitiço, uma prece, uma senha para atravessar o absurdo em que eu tinha sido lançada. Ainda assim, eu não conseguia entender. Aquela carta era a última ponte entre mim e ele, a última correspondência que meu marido deixou para mim. 3 instruções, 3 frases curtas. Primeiro, quando eu voltar, apenas aceite. De fato, na tarde seguinte, enquanto eu cobria o sofá com lenços de papel molhados, com os olhos ainda ardendo de tanto chorar e a cabeça latejando de exaustão, a minha porta da frente se destrancou com um clique baixo e entrou a imagem exata do meu marido. Ele entrou como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse passado nenhum tempo fora, como se a última vez que nos vimos não tivesse sido com ele dentro de um saco preto com um número preso no zíper. Eu queria acreditar que o necrotério, a maca metálica, a frieza do lençol sobre seu rosto, a voz monótona do legista me pedindo confirmação, tudo aquilo era apenas um pesadelo grotesco que a minha mente inventou. Queria acreditar que aquilo ali, agora, era real. Que aquele homem parado na minha frente, com a mesma camisa puída que ele costumava usar para dormir, era de fato ele. Eu queria tanto, desesperadamente, que fosse real, que minha mente começou a preencher as lacunas de forma automática, ignorando qualquer detalhe estranho. Mas não era. Aquilo não podia ser real. Meu coração sabia antes que minha mente aceitasse. Era como se minha intuição estivesse gritando por dentro, tentando me puxar de volta para uma lógica que meus olhos se recusavam a aceitar. Havia algo sutilmente errado, um atraso imperceptível nos gestos, como se ele precisasse de um instante a mais para calcular cada movimento, como se estivesse se esforçando para parecer humano.
uma rigidez artificial no sorriso que começava pelos lábios, mas nunca alcançava os olhos e terminava abruptamente, como uma máscara mal colocada, e acima de tudo, havia uma ausência de calor nos olhos, não apenas no brilho, mas na profundidade, como se não houvesse nada atrás daquelas pupilas enxergando de verdade, como se fossem portais para um vazio insondável. Aqueles olhos que tantas vezes me olharam com ternura, agora me encaravam com uma neutralidade inquietante, como se me analisassem, como se eu fosse uma peça que ele ainda tentava entender. E mesmo assim, eu não demonstrei que pensava tudo isso. Forcei um sorriso, enxuguei uma última lágrima, engoli o nó na garganta e permaneci imóvel, como se fosse uma atriz presa em um palco desconhecido esperando a próxima fala. Corri até o meu marido e o abracei com uma urgência que beirava o desespero. Ele até cheirava igual ao meu marido, o mesmo perfume amadeirado que usava há anos, o mesmo leve cheiro de sabão neutro no pescoço. Por um breve instante, fechei os olhos e deixei que o mundo desaparecesse. Ele me abraçou com firmeza, do jeito exato que eu sempre pedia, e segurou meu pescoço como eu gostava, com os dedos passando devagar pela nuca, como se dissesse silenciosamente que tudo ia ficar bem. Eu voltei, ele disse, sorrindo, como sempre fazia. E por um segundo, a realidade pareceu estremecer, como se hesitasse entre o que era verdadeiro e o que era impossível. Você estava chorando? Ah, querida, deixa eu melhorar tudo. Que tal se eu fizer a sua comida favorita? Ele disse com uma voz doce e calorosa que atravessava minha memória como uma flecha. A entonação era perfeita, mas havia algo no ritmo da fala, algo tão sutil quanto inquietante, como se ele estivesse imitando mais do que falando de verdade. Ele se virou e foi para a cozinha, os passos firmes, mas mecânicos. Eu o segui com os olhos, analisando cada movimento, tentando encontrar alguma falha, algum indício, alguma explicação. Ele estava sumido de vista por pouco tempo, mas aquele silêncio curto pareceu durar horas. Então, ouvi o estouro seco e familiar de uma garrafa de vinho sendo aberta, exatamente como eu esperava, como se estivesse seguindo um roteiro, passo a passo, sem desvio. Cada detalhe da cena ecoava lembranças, mas com uma leve distorção, como um sonho ruim que copia a realidade com dedos trêmulos. A segunda regra: você pode comer o que eu fizer, mas não beba nada. Eu ouvi fazer a receita de filé de frango do meu marido, com o bucatini e o molho vermelho, exatamente como ele preparava nos nossos aniversários de casamento. Ele picou o alho do mesmo jeito, com a lâmina em um ângulo estranho, mas eficiente, e mexeu o molho devagar como quem conversa com ele. Até sabia do meu manjericão fresco na varanda e fui até lá colhê-lo sem perguntar, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. Observá-lo foi como assistir a uma gravação perfeitamente fiel de uma memória querida, mas com algo imperceptivelmente fora de sincronia. Ele serviu um copo grande de vinho para cada um de nós e colocou nossos pratos na mesa com um cuidado quase ritualístico, alinhando os talheres como meu marido costumava fazer quando queria me impressionar. Girei o macarrão no garfo, hesitante, e comi. Era exatamente a receita dele. O sabor era idêntico, as proporções, os temperos, até a leve ardência da pimenta do reino, que ele sempre adicionava no fim como um toque secreto. Mas enquanto eu mastigava, uma sensação incômoda se infiltrava em mim. Algo estava errado, embora tudo parecesse tão certo. Então, a primeira rachadura na fantasia. Aquela coisa que parecia meu marido enfiando o macarrão na boca, mastigando de boca aberta como um animal faminto, sem o menor vestígio da etiqueta que ele sempre teve à mesa. Meu marido jamais faria isso. Ele detestava barulhos de mastigação, sempre me lembrava de fechar a boca ao comer, e agora ali estava ele, ou aquilo, devorando o prato com uma velocidade quase grotesca, cuspindo pequenas gotas de molho enquanto mastigava com pressa, como se estivesse imitando o ato humano de comer sem compreendê-lo de fato. Você não tocou no seu vinho, ele disse, limpando os lábios com as costas da mão, gesto que também nunca pertenceu ao homem que conheci. Ah, eu só não tô com vontade, respondi,
tentando parecer casual, mesmo enquanto minha garganta se fechava e o ar parecia mais denso ao meu redor. Ah, tudo bem. A resposta dele veio baixa, seca. Ele se levantou com movimentos lentos demais para serem naturais e caminhou até o balcão da cozinha. Vi sua mão pairar sobre o bloco de facas, dedos roçando os cabos como se escolhesse qual seria a melhor para alguma função que ele não nomeava. O tempo pareceu desacelerar. Cada segundo arrastado como se o próprio universo estivesse hesitando. E aí veio a parte que eu estava temendo. Aquela sensação sombria e premonitória se concretizando diante dos meus olhos. A linha tênue entre medo e certeza se apagando por completo. A terceira regra: você tem que confiar em mim. Eu vou tentar te matar. E você precisa deixar. Eu tenho uma confissão a fazer, ele disse, com a faca de cozinha na mão, caminhando até mim com passos lentos e controlados, quase cerimoniais. Uma de suas mãos envolveu a minha nuca com delicadeza, mas senti um peso ali, algo que não era físico, uma ameaça silenciosa. A outra mão segurava a ponta da faca e ele encostou na minha barriga, não com violência, mas com um gesto íntimo e profundamente estranho, como um beijo frio de metal prestes a anunciar algo irremediável. Meu corpo inteiro gelou. Eu estava com tanto medo que mal conseguia respirar. Senti os pelos dos braços se arrepiarem. Um instinto antigo me dizendo para correr, mas minhas pernas não obedeciam. Tentei afastar o medo, fechei os olhos por um segundo e na minha cabeça repeti como um mantra desesperado: eu confio em você. Mas mesmo essa frase já não fazia sentido. Confiar em quem exatamente? No que ele era? No que ele dizia ser? Ele me fez olhar para ele, segurando meu queixo com firmeza. Seu rosto estava calmo, os olhos escuros e fundos, como um poço sem fim. O tipo de olhar que não devolve o reflexo. E então, com uma voz tranquila, quase gentil, ele disse: fui eu quem deixou aquela carta pro seu marido.